estudar esse caso, disse o Rodrigo Tostes, vice de finanças do Flamengo. É um projeto ousado, o Flamengo em busca de parceiros, de bancos, de investimentos, para expor ainda mais sua marca, levar mais um produto para o seu torcedor, para o seu cliente, para os fãs rubro-negros que querem ver o Flamengo não só no Brasil, mas no mundo. E, obviamente, levando uma vitrine a mais para mostrar os seus atletas, para negociá-los, né? Então, o Flamengo que já tentou aí uma aproximação com o futebol americano, mas agora visando mais para o futebol europeu, provavelmente para o futebol português. O que você acha desse projeto, professor? Eu acho que ninguém é uma ilha. Assim como outros clubes em outros momentos, o São Paulo, o Corinthians, eles têm esses sonhos de internacionalização. Eu acho que é muito difícil você ser uma ilha no Brasil. Aqui tinha que se pensar numa liga forte, em vendas de direitos do Campeonato Brasileiro, porque aí o Flamengo estaria dentro de um contexto em que todo mundo é apresentado ao mundo, um contexto em que camisas de clubes brasileiros estivessem expostos em lojas de esportes do exterior, como tem as de outros clubes, e isso não acontece. Eu acho que tem todo um contexto. Essa questão de jogador, de vender jogador, se isso aí fosse internacionalização, o Flamengo e outros clubes seriam internacionais desde os anos 80, quando inclusive os nossos jogadores iam para clubes melhores, iam para clubes de ponta. O Flamengo vendeu o Zico para o Udinese, que não era difícil, um caminho muito menos árduo, se a gente pensasse no futebol brasileiro de clubes como um todo. Uma liga em que os clubes fossem, por exemplo, se o Campeonato Brasileiro fosse mais bem vendido fora, os direitos, os jogos, o Flamengo, com esse futebol que está apresentando aí, teria uma grandíssima exposição. Isso ninguém pensa, ou se pensa muito pouco. Então é lamentável nesse aspecto. Eu acho válido, é um direito do Flamengo, como foi direito de outros em outros momentos, só que eu nunca vi isso dar certo. Em resumo, ninguém é uma ilha. É uma possibilidade que já vem sendo analisada, viu, Breler? Uma possibilidade que já vem sendo analisada é uma parceria com o Tondela, clube português, né? E aí, por isso que estão à procura de investidores, provavelmente um banco, comprando parte aí desse clube para fazer a parceria com o Flamengo. Talvez um Tondela Flamengo disputando a primeira divisão do futebol português. Repito, apenas uma possibilidade, isso ainda não está concretizado. Mas está caminhando assim, sendo estudado, analisado, tem que passar pelo conselho do Flamengo, mas é o projeto de internacionalização do rubro-negro carioca. Breler. Eu vejo como uma aposta válida, Abel, por causa do modelo envolvido. Nesse caso, o Flamengo seria quase como um terceiro. Tem o Tondela, o clube a ser comprado, e o investidor que vai botar a grana. O Flamengo, no caso, participaria com a marca, participaria com jogadores, trabalhando no modelo de futebol. Para mim, é um investimento até de baixo risco, que não envolve ali o comprometimento de energia, de recursos. O problema é quando um clube quer fazer isso, deslocando parte dos seus esforços para um projeto que não é o carro-chefe, que não deveria ser. Imagina o Flamengo reservando parte do orçamento para jogar lá em Portugal, para ter essa marca exibida. Aí seria um investimento até desnecessário, porque o Flamengo precisa avançar em outras frentes locais primeiro, antes de alcançar esse nível. Então, por isso, pelo modelo desenhado, acho que é válido. Outros clubes mundiais têm feito isso. É o caso do Grupo City, com vários clubes ao redor do mundo. É o caso do Red Bull, que agora tem o Bragantino no Brasil. Então, vão expandindo e buscando formas de trabalhar não só a marca, mas também de negociar jogadores, de fazer pontes. Então, nesse aspecto, eu vejo como uma aposta bem válida. O que não pode se confundir é achar que o fato de ter uma franquia, um time em Portugal, vai fazer com que o Flamengo se internacionalize. Esse é só um braço, essa é só uma ponta interessante, mas
a internacionalização, essa palavra tão vendida por marqueteiros no Brasil, está muito ligada a desempenho, está ligada ao futebol. Se o Flamengo consegue estabelecer uma hegemonia local, uma hegemonia sul-americana, ganhando Libertadores de formas consecutivas, participando sempre do Mundial de Clubes, ainda mais esse Mundial de Clubes num formato maior que a FIFA tem tentado valorizar, não há internacionalização melhor do que essa. O recado passar pelo futebol, o europeu olhar para cá e falar, olha, esse Gabigol na seleção, disputando Copa do Mundo, em que time que ele joga? Poxa, no Flamengo, o cara tá lá, por que ele não consegue sair? Não, porque o Flamengo é forte e tem cacife para bancar um jogador como esse, tem cacife para ter um jogador da seleção uruguaia como o Arrascaeta. Então, o futebol funcionando é o recado perfeito para o clube alcançar outros lugares, como o Santos alcançava na década de 60 com o Pelé, o próprio Flamengo chegou a alcançar, de certa forma, na época do Zico. Então é isso, o futebol local, o time principal precisa ser o grande chamariz, o grande embaixador do clube, e ao mesmo tempo você vai criando complementos para alavancar essa internacionalização. Não pode se restringir a isso. Achar que tem um clube, uma franquia, já encerrou o processo. Esse processo precisa partir do time, e nesse aspecto o Flamengo tem avançado, por isso que eu vejo de uma forma positiva, né? Essa iniciativa de fazer com um investidor e não necessariamente o Flamengo botando dinheiro nessa parceria. E a gente está vendo a pergunta aqui na nossa tela. É mais importante você tentar ter a sua marca mais conhecida lá fora, ou é mais importante você abrir ainda mais as portas do mercado internacional para os seus jogadores? Porque eu fico imaginando, às vezes aquele cara que está como terceira opção, né, um cara que não está jogando, ou um menino da base que você sabe que tem talento, é um menino promissor, mas que vai ter poucas oportunidades, até num time como o Flamengo, que tem vários medalhões ou jogadores já consagrados, de repente ele fica ali, vai atuar, vai ficar um tempo, um ano nesse clube, nesse parceiro lá em Portugal, na Europa, e pode ser mais visto, pode ser uma boa vitrine. Você já começou a responder, né, Breler? O que seria mais importante para você? Então, para mim dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, e um cartão de visitas interessante que o Flamengo já tem, Abel, de internacionalização, é ser reconhecido como um clube que forma talentos, que forma bons talentos. Recentemente o Flamengo fez vendas excepcionais de jogadores para o exterior. Vinícius Júnior e Renier, por exemplo, valores muito interessantes, porque o Flamengo já tem essa credibilidade no mercado. O mercado olha, enxerga os jogadores que o Flamengo tem formado e resolve pagar um bom valor por eles, porque sabe que o Flamengo tem se estruturado para isso, e o Flamengo conseguiu tornar a sua base muito efetiva. Por mais que alguns jogadores a gente possa discutir se poderiam ter sido mais utilizados no time principal, o Flamengo já faz isso de uma forma muito interessante. Você ter um braço internacional só ajuda a consolidar essa marca. O Flamengo pode usar jogadores como o Natan, por exemplo, que está ali numa disputa complicada, o Flamengo com vários jogadores para defesa. Em vez de mandar para o Bragantino, você pode conseguir valorizá-lo jogando na Europa, jogando na primeira divisão,